Sejam bem-vindos ao Saber Direito Responde. Meu nome é João Trindade, sou professor de Direito Constitucional e ao longo dos próximos 30 minutos nós vamos responder as dúvidas que você mandou para o e-mail saberdireitoresponde@stf.jus.br. A primeira dúvida vem do Carlos Gomes, lá de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Ele nos pergunta: professor, o que são direitos fundamentais? Veja só, Carlos, essa é uma pergunta que demanda uma resposta bem complicada, porque a doutrina sempre diverge sobre o que são direitos fundamentais, até sobre a própria nomenclatura disso. Por quê? Existem autores que preferem usar o nome direitos do homem, outros preferem direitos fundamentais, outros até direitos humanos. Mas, em linhas gerais, nós podemos dizer que os direitos fundamentais são aqueles direitos considerados como básicos por um determinado Estado, ou seja, por um determinado país e num determinado momento histórico. Com isso, a gente tenta diferenciar um pouco os direitos fundamentais dos demais direitos que são reconhecidos. Por exemplo, a gente tenta diferenciar os direitos fundamentais dos chamados direitos humanos. Embora existam autores como Alexandre de Moraes que usam indistintamente direitos fundamentais e direitos humanos, a maioria da doutrina entende que direitos humanos são aqueles reconhecidos em tratados internacionais e os direitos fundamentais são aqueles reconhecidos internamente na nossa Constituição. Dessa forma, então, os direitos fundamentais são reconhecidos internamente pelo Brasil na nossa Constituição Federal de 88, basicamente. Existem aqueles que estão expressos na Constituição Federal, mas existem também outros que são decorrentes da própria Constituição. Mas é preciso notar também que nem todos os direitos que nos são reconhecidos são direitos fundamentais. Os chamados direitos fundamentais são aqueles mais básicos direitos do cidadão. O que engloba, por exemplo, o direito à vida, o direito à liberdade, à propriedade, saúde, educação, meio ambiente, ou, como agrupa a Constituição, seriam os direitos e garantias individuais, os direitos e garantias coletivos, os direitos sociais e também os direitos relativos à nacionalidade e aos partidos políticos. Dessa forma, resumindo, nós diríamos que os direitos fundamentais são os direitos considerados como básicos por um determinado Estado, no nosso caso o Brasil, e num determinado momento histórico. Vamos à próxima pergunta. A próxima pergunta vem do Pedro Daniel Miranda, de Nova Esperança, Paraná. Ele pergunta: professor, onde eu posso encontrar quais direitos são fundamentais? Essa pergunta tem a ver com outro tema bastante importante, que é a questão das fontes dos direitos fundamentais. Quer dizer, onde é que nós encontramos para identificar quais direitos são fundamentais ou não? Basicamente, a primeira fonte é a própria Constituição Federal. Quer dizer, principalmente os direitos previstos no texto constitucional são considerados como direitos fundamentais. Dessa forma, direitos que são constitucionalmente assegurados, sem dúvida alguma, são considerados direitos fundamentais. Existem alguns autores, como por exemplo Dirley da Cunha Júnior, que chegam a falar na existência de direitos fundamentais que são materialmente fundamentais. Ou seja, determinados direitos que, mesmo previstos em leis ordinárias, em leis comuns, seriam tão importantes que poderiam ser considerados direitos fundamentais. Mas a situação mais tranquila, a situação mais fácil, mais segura para se identificar se um direito é ou não fundamental, é verificar se ele deriva diretamente ou indiretamente da Constituição Federal e da dignidade da pessoa humana. Dessa forma, nós podemos encontrar direitos fundamentais expressos, quer dizer, positivados, explícitos na própria Constituição. É o caso, por exemplo, dos direitos à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, meio ambiente, segurança pública, saúde, educação, entre outros. Mas o próprio artigo 5º, parágrafo 2º do texto constitucional, diz que o rol de direitos fundamentais não é taxativo. O que é que isso significa? Isso quer dizer que os direitos fundamentais não são apenas os que estão expressos na Constituição Federal. Realmente,
pode haver direitos fundamentais que estão implícitos, ou seja, pode haver direitos fundamentais que são decorrentes do próprio texto da Constituição. Por exemplo, o direito ao recurso, ele não está expressamente previsto na Constituição em todas as hipóteses, mas é um direito que é decorrente de outros direitos previstos na Constituição Federal. E, por fim, nós ainda podemos encontrar direitos fundamentais nos tratados internacionais de direitos humanos que tenham sido internalizados no Brasil, ou seja, nos tratados internacionais de direitos humanos que tenham ingressado no ordenamento jurídico brasileiro ou com força de emenda constitucional, nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º, ou com força supralegal. Dessa forma, respondendo então de forma resumida a pergunta do Pedro Daniel, lá de Nova Esperança, Paraná, nós poderíamos dizer que é possível encontrar quais direitos são fundamentais, ou seja, é possível identificar quais direitos são fundamentais, analisando, primeiro, os que estão expressos na Constituição Federal, segundo, aqueles que são decorrentes do texto constitucional, ou seja, que estão implicitamente incluídos na Constituição, e também verificando os tratados internacionais de direitos humanos ratificados aqui no Brasil. Vamos à próxima pergunta, ao próximo questionamento, que é da Rosane Lopes Borges, de Santa Luzia, Minas Gerais. Ela nos pergunta: professor, posso dizer que direitos fundamentais são absolutos e universais? Não. Realmente é bem tradicional a gente falar que os direitos fundamentais são universais e absolutos. Mas hoje em dia há uma tendência muito forte na doutrina e na própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para rejeitar essa teoria, por dois motivos. Primeiro motivo, os direitos fundamentais não são propriamente universais. Quer dizer, seria até um pouco complicado do ponto de vista técnico imaginar que os direitos fundamentais, que são aqueles previstos internamente na nossa Constituição, poderiam valer para toda a humanidade. Os direitos humanos previstos em tratados internacionais, talvez até sim, mas os direitos fundamentais, a própria Constituição prevê que eles são direcionados, primeiramente, aos brasileiros natos e naturalizados e aos estrangeiros residentes no país. Embora seja verdade que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que os estrangeiros, mesmo não residentes, podem também ter direitos fundamentais. Mas daí a nós dizermos que eles são universais, já seria um exagero. Por isso a doutrina diz que os direitos fundamentais não são universais. Como assim? Também não são absolutos. Os direitos fundamentais, ao contrário, eles são relativos, ou seja, não há nenhum direito fundamental que seja absoluto. E nenhum direito fundamental é absoluto por dois motivos. Primeiro motivo, porque eu não posso usar um direito fundamental como justificativa para praticar um crime. E, em segundo lugar, porque os direitos fundamentais podem entrar em conflito, quer dizer, existem possibilidades de restrições a vários direitos fundamentais. Dessa forma, tecnicamente, não é correto falar que os direitos são universais e absolutos. Mais uma pergunta, essa vem de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, foi formulada pelo Jorge Melo Alves. Ele nos pergunta se a diferença de gerações entre os direitos muda a sua importância. Não. Existe a teoria clássica que vai categorizar os direitos fundamentais em várias gerações. Dessa forma, haveria os direitos fundamentais de primeira, de segunda e de terceira gerações. É a teoria, por exemplo, do professor Norberto Bobbio no livro A Era dos Direitos, e ele chega a citar até a existência de direitos de quarta geração. Os direitos de primeira geração seriam os direitos individuais, ou seja, direitos que têm foco no indivíduo, também chamados de direitos negativos, porque impõem ao Estado uma obrigação de não fazer, uma obrigação de se abster. É o caso do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade. Haveria também os direitos de segunda geração, que são os direitos sociais, econômicos e culturais, direitos dos grupos sociais menos favorecidos, também chamados de direitos positivos, porque impõem ao Estado uma obrigação de fazer, uma obrigação de prestar. É o caso do direito à saúde, à educação, à moradia, ao lazer e à cultura, entre outros.
E existem também os direitos de terceira geração, que são os direitos difusos e coletivos, que são aqueles que pertencem a várias pessoas, mas não pertencem a ninguém isoladamente. É o caso, por exemplo, do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e os direitos do consumidor. Porém, essa distinção entre direitos de primeira, de segunda e de terceira gerações não afeta a sua aplicabilidade e não afeta também a sua importância na prática. Quer dizer, esta é uma classificação meramente didática, apenas para a gente compreender o momento histórico em que cada direito foi assegurado. Mas é claro que os direitos de primeira, de segunda e de terceira gerações, todos eles são considerados como fundamentais, portanto, têm a mesma importância independentemente de em qual geração nós vamos incluí-lo. Nós vamos agora para o intervalo. No próximo bloco, nós continuaremos respondendo as perguntas que você manda para o nosso e-mail saberdireitoresponde@stf.jus.br.